Fala galera, estamos de volta e aproveitando aqui esse mês de Halloween, um mês especial para filmes de terror, eu queria trazer aqui o primeiro filme de terror, o primeiro filme da história do cinema no gênero terror. O filme em questão é Le Manoir du Diable, ou então A Mansão do Diabo, The Haunted House, de 1896, de Georges Méliès. É preciso falar primeiro de Georges Méliès, esse gênio, esse pioneiro dentro da indústria do cinema. Georges Méliès foi um cineasta e um ilusionista francês, reconhecido por ser um dos pioneiros do cinema. Ele era originalmente um mágico de teatro e usou todas as suas habilidades de ilusionismo e de disfarces junto com a invenção ali dos irmãos Lumière. Os irmãos Lumière inventaram ali o cinema. Então Georges Méliès percebeu aquela grande máquina que capturava as imagens, então ele traduziu a sua mágica, o seu teatro, para a telona, né? Ali em 1896. Méliès é conhecido por seus efeitos especiais inovadores para a época, né? Como eu disse, ele era do teatro, ele sabia mágica, disfarces, então ele usou toda aquela sua técnica e criou filmes fantásticos para ali o começo do que era o cinema, porque quando os irmãos Lumière criam o cinema, apenas há registros, né? Eles filmam praças, estações de trem, grandes cenários, apenas pessoas comendo, pessoas andando. Esse era o cinema no começo, eram as primeiras filmagens. Aí Georges Méliès vê aquilo como uma oportunidade de contar histórias fantásticas e ele ali, com o uso de efeitos práticos do teatro e a inovação da câmera, ele consegue trazer pela primeira vez esses filmes fantásticos. Ele traz então os filmes de gênero, o cinema de gênero foi inventado por Méliès. Ele é mais conhecido por seu filme Viagem à Lua, também conhecido como a primeira ficção científica da história, na qual a gente vê um homem criando um foguete e chegando até a Lua e fazendo contato com alienígenas, né? Mas aqui ele também fez o primeiro filme de terror da história, The Haunted House, Le Manoir du Diable, ou A Mansão do Diabo. Eu colocaria para argumentação também o filme One Nuit Terrible, Uma Noite Terrível, que também pode ser considerado, na verdade, o primeiro filme de terror. É que, na verdade, é um curta de 1 minuto, no qual a gente vê uma pessoa desesperada porque tem uma barata ou um inseto subindo pela cama. A pessoa não consegue dormir e tenta matar o inseto. É só isso, é um curta. Não dá pra dizer que é terror, mas se você for ver, era o primeiro filme que faz alguma sensação de desespero, de pânico, porque afinal de contas um bicho subindo na sua cama quando você tá dormindo é desesperador. Então, pra ser sincero, eu consideraria esse o primeiro de todos porque ele veio antes. Mas, de fato, um filme elaborado mesmo, com um título e com uma narrativa porque afinal de contas era um filme preto e branco mudo, né? Mas uma narrativa que envolve o elemento fantástico do terror, de fato foi A Mansão do Diabo. No mesmo ano da Mansão do Diabo, ele também fez o curta O Pesadelo, que é uma pessoa tendo um pesadelo noturno com várias coisas sinistras, então também não deixa de ser uma espécie de terror, né? Mas assim como o primeiro curta lá de 1 minuto que eu falei, não dá para considerar tanto. De fato, o primeiro filme que pode-se dizer que se identificou como um gênero de terror é A Mansão do Diabo, e é um filme que já está em domínio público. É um curta, na verdade, a gente pode chamar de filme, mas é um curta de 3 minutos, mas é o primeiro filme. Afinal de contas, os primeiros filmes, por mais que eles sejam pequenos, eles são considerados os primeiros filmes da história do cinema. Então o primeiro filme, ou então o primeiro curta de terror da história, A Mansão do Diabo, está disponível no YouTube, porque já caiu em domínio público, então qualquer um pode assistir, e é por isso que eu também posso reproduzi-lo aqui, porque eu pensei, não quero só falar disso, porque é um pequeno teatro de uma mansão assombrada. Mas como esse filme está em domínio público e a gente pode assisti-lo, eu pensei, em vez de fazer uma crítica aqui analisada, por que não assistir junto? E aí sim analisar como foi ali o primeiro filme de terror da história do cinema. Então eu convido vocês aqui a assistir comigo esse filme e a gente vai comentar e ver qual é a do primeiro filme de terror, o filme que começou tudo, começou esse gênero que eu adoro e que tá aí até hoje, que todo Halloween chove de listas e listas de bons filmes, mas ninguém fala do primeirão, só porque é um curta de 3 minutos, preto e branco mudo, que não tem graça nenhuma. Tem graça sim, e a gente vai descobrir isso agora. Então vamos lá. Bom, eu mudei o posicionamento aqui para eu ficar mais à vontade, vou assistir aqui com vocês, então vamos dar play. A Mansão do Diabo. Então ali a gente já começa vendo uma mansão e o que? Um morcego, porque nada mais creepy do que um morcego, né? Esses morcegos são símbolos de horror, vampiro. Ah, olha aí, ele se transforma. Inclusive quem tá atuando aí é o Georges Méliès, viu? Ele sempre atuava nos próprios filmes. Olha lá, tá vendo?
é uma espécie de bruxo, ele era um morcego, se transformou num homem, criou um caldeirão, e ele também trouxe uma espécie de ajudante. Você vê os cortes, né? Você vê algo que é muito simples, muito amador, mas não deixa de ser um teatro, né? Só que ele usa as técnicas de corte de câmera, né? Aquelas edições que a gente faz no cinema, em vídeos, ele usou a favor da sua mágica, do seu teatro, e fez ali, por exemplo, aparecerem e sumirem coisas, né? Mas enfim, parece que é um cara que tem uma espécie de servo, ele pegou um livro, ele tá vendo os ingredientes, provavelmente vai fazer uma espécie de feitiço no caldeirão, né? Bruxaria, aquela coisa clássica. Some o caldeirão, eu achei que ele ia fazer, eu não me lembro, tá? Faz tempo que eu vi esse curta, na época que eu estudava cinema mesmo, eu vi todos os curtas do Méliès, mas eu não lembrava muito. Tá, ele desaparece, e aí vem pessoas aleatórias aí conhecer o castelo. Ih, aparece de novo. É tipo um bobo da corte, um capetinho, olha lá. Chega até a ser meio engraçado, né? Ele aparece de um lado, cutuca a bunda de um, aparece do outro, cutuca a bunda do outro. Tipo o Chapolin. Mas ele tá mostrando o quê? Ele tá mostrando pessoas ali numa mansão, achando tudo esquisito, tudo estranho. Olha lá, as coisas desaparecem. Vai pegar a cadeira, ela aparece num lugar, aparece no outro. Ou seja, a mansão assombrada é aquela mansão que tipo, oh, olha, aparecem coisas, agora aparece um esqueleto. Aí virou um morcego. Tá vendo? É uma interpretação do medo do que assustava. Uma mansão de coisas que aparecem, desaparecem, o morcego vira uma pessoa. Agora eu não sei se ele é bruxo ou se ele é vampiro. Mas ele tem uma varinha. Pode ser Hogwarts isso aí. Mas olha aí, tá vendo? Na verdade não deixa de ser trucagens, né? São pessoas aparecendo e apareceu fantasmas. Lençol, aquela coisa clássica, né? Que a gente interpreta muito como símbolos do horror clássico, de fantasia pra gente usar em Halloween. Tudo já era usado no teatro e Georges Méliès só passou pra tela, né? Você vê que não sai do mesmo lugar, é um plano só. Funda todo o cenário, agora vem uma dama. Então ele é tipo um bruxo, um ser das trevas que tá brincando com a mente do cara, tá vendo? Era uma mulher, agora virou uma senhora, aí virou várias criaturas, não sei se são... Não dá pra ver, né? Tá meio... A qualidade não tá muito boa, mas acho que eles têm máscara. Mas tá vendo? Parece ritual de bruxaria. É uma mansão maluca. Vem fantasma, sai fantasma, aparece coisa... Ah lá, o outro pulou pela janela, saiu correndo, pulou pela janela de medo. Imaginando naquela época, 1896, né? Castelo com aparições, fantasmas. Até hoje as pessoas têm medo disso, né? Mas fico imaginando isso aí naquela época, né? Que legal, cara. É muito engraçado, velho. É muito físico, né? Ah lá, usou a cruz. O cara e acaba. E o curta acaba com ele usando a cruz. Resumo da história, né? É uma mansão assombrada, a gente vê ali o dono da mansão, uma espécie de... Bom, se ele foi afastado por uma cruz, eu vou chutar que ele tem coisa com Satã ali, né? Não fica claro, pode ser um vampiro, pode ser Satã, pode ser bruxo. Um pouco de tudo, né? Várias fábulas. A gente vê uma mansão, ele faz coisas ali brincando, né? Meio pirraça, assusta aqui, some uma coisa ali, aparece outra ali. O cara chega na mansão, fica assustado, as coisas aparecem, desaparecem. E no fim das contas ele pega uma cruz e espanta o cara. Olha, é lógico que é tosco, não é nada demais hoje, mas é considerado o primeiro filme de terror da história do cinema. Georges Méliès fez mais de 500 curtas-metragens e todos foram fantásticos para sua época. Ele trouxe a fantasia para a sétima arte ali com a invenção dos irmãos Lumière, né? Então, pô, ele trazer aqui esse teatro com uma vibe meio de fantasmas, de bruxa, né? Morcegos, são os elementos do terror literário, né? Ele colocou ali logo no seu primeiro curta de terror. Não é nada assustador, obviamente. Tem outros curtas maiores que depois a gente pode chamar de longa-metragem, que foram os primeiros filmes de terror e, enfim, tem os primeiros de tudo, né? Mas, dentro da história do cinema, da sétima arte, A Mansão do Diabo de 1896, de Georges Méliès, é considerado o pai. É legal, né? É legal. Pelo menos é bom conhecer um pouco da história do cinema e é divertido. Você encontra todos esses curtas, todos esses filmes que começaram tudo fácil no YouTube. Então, vai atrás dos outros. São muito bons. Depois eu retorno aqui com outros filmes que começaram gêneros ou novos filmes de terror que começaram padrões. Dá pra trazer alguns filmes aqui, principalmente esse de domínio público, né? Mas é isso, galera. Eu agradeço. Espero que tenha sido divertido acompanhar aí essa brincadeira. Foi só uma experiência aqui de acompanhar como é que era o primeiro filme de terror. Agradeço a companhia e até a próxima.